Legal de hoje, você vai saber como ficam as regras criadas pela Anvisa durante a pandemia de Covid-19, agora que o governo decidiu encerrar o período de emergência em saúde pública em decorrência do novo coronavírus. E além disso, a gente vai te atualizar também sobre as possíveis mudanças que devem acontecer no projeto de rastreabilidade de medicamentos, principalmente agora que o sistema já entrou no ar. Fica comigo até o fim do vídeo, roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal das Cofert no YouTube. Este é o Bula Legal. Todo mês, sempre na primeira quarta-feira do mês, às 19 horas, a gente publica um novo vídeo aqui para atualizar você sobre os projetos de lei que circulam tanto no Congresso Nacional quanto na Alerj e que de alguma forma impactam o seu negócio, a sua farmácia, a sua drogaria. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve agora e ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhum programa. No Bula Legal de hoje estão aqui comigo Rafael Espinhel, advogado, consultor jurídico, presidente da ABC Pharma, e o meu companheiro de sempre, André Borba, analista político da Arco Advice. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu já vou aqui lançar minha primeira pergunta, que é para o Rafael. Rafael, a principal notícia dos últimos dias de abril foi a publicação da portaria 913. Essa portaria, se você perdeu essa portaria, ela encerra o período de emergência em saúde pública em decorrência da Covid-19. Eu não sei se você se lembra, mas há 2 anos atrás essa portaria foi publicada, decretando esse período, esse estado de emergência em saúde pública no Brasil, e agora essa portaria foi revogada. Isso muda muita coisa sim, inclusive no varejo farmacêutico, por isso a gente convidou aqui o Rafael Espinhel para explicar para a gente como é que ficam agora as regras, as concessões que foram feitas. Você também deve se lembrar dessas concessões, por exemplo, autorização para teste de Covid-19 na farmácia, ampliação da quantidade na dispensação de medicamentos controlados, mudanças, concessões no farmácia popular. E aí o setor quer saber, Rafael, como ficam essas concessões agora com o fim do período de emergência pública? Elas vão ser suspensas ou o setor vai ter um prazo para se adequar ou não? Elas vão se tornar normas definitivas? Ok. Primeiro, eu quero novamente agradecer ao convite. Sempre falo que é uma honra, uma grande satisfação estar com vocês, né? Viviane, André e a todos que estão nos assistindo. Viviane, de forma objetiva, né? De fato, nós tivemos a publicação da Portaria 913. Ela foi ditada pelo Ministério da Saúde e publicada no Diário Oficial da União no dia 22 de abril. O que acontece? Com a publicação desta portaria, perdem-se, como você falou, os efeitos de forma imediata das normas publicadas que estão vinculadas à pandemia? A resposta, de uma forma muito objetiva, é não. E por quê? Porque a própria portaria 913, ela traz lá no artigo 4º uma previsão de um lapso temporal para o início da sua vigência. Ou seja, os efeitos da norma, da portaria, eles só incidirão a partir do dia 23 de maio, porque a norma coloca um prazo de 30 dias a contar da sua publicação. Quer dizer que no dia 23 de maio, todas as normas, né, que foram publicadas, como você citou, pela Anvisa, em caráter excepcional, elas perderão a sua validade, uma vez que elas estão condicionadas à permanência do estado de emergência? A resposta aqui é que é uma perspectiva que não, que isto não ocorra. Veja, Viviane, que a própria portaria 913, ela esclarece que o Ministério da Saúde deverá orientar o ente da federação, inclusive as agências reguladoras, sobre a continuidade de ações que compõem o plano de contingência nacional para a infecção humana pelo novo coronavírus. Nesse sentido, o próprio Ministério da Saúde, né, ele já solicitou à Anvisa que estas normas tenham a sua vigência postergada, prorrogada. Então, a perspectiva que nós temos que as normas que foram publicadas pela Anvisa em caráter excepcional sejam postergadas por parte da agência reguladora, inclusive como estratégia importante para a continuidade no mapeamento, no controle epidemiológico no país. A perspectiva que a gente trabalha é que essas normas tenham uma prorrogação de um prazo de 1 ano. Até porque não faz muito sentido, a gente acompanhou
o tanto que as farmácias puderam contribuir com o controle da disseminação do vírus, fazendo os testes, acompanhando, vendendo os medicamentos. Então não faria muito sentido de uma hora para outra tirar isso. Então, Rafael, o que você está dizendo é que, ó, fique de olho no site da Anvisa para acompanhar o que vai acontecer daqui para frente. Resumindo, é isso. Fique de olho no site da Anvisa, acompanhe a entidade que é a sua referência, a Scoferd, por exemplo, porque ela está cercada de técnicos com expertise que acompanham todo esse arcabouço regulatório para que, de forma imediata, comunique seus associados. Ok, eu vou mudar de assunto agora. Vamos falar sobre o PL 1998 de 2020. A Câmara dos Deputados aprovou esse PL, o 1998, que regulamenta a prática da telemedicina. Também um assunto que ficou muito em alta durante a pandemia, porque muita gente não podia ir ao médico e precisava recorrer à internet para poder se consultar. Mas me parece que ocorreu a rejeição de uma emenda a esse PL que possibilitava a telemedicina nas farmácias, ou seja, esse PL foi aprovado sem incluir as farmácias na telemedicina. Essa mudança no PL para o setor, Rafael, é ruim? Como vocês estão analisando essa questão? Ok. Viviane, aqui é uma questão muito que eu considero que é importante que a gente leve para quem está nos assistindo, é a questão que, lembra que em 2014 nós tivemos publicada a Lei 13.021? A Lei 13.021, que rege o exercício e o controle da fiscalização do profissional farmacêutico? Pois bem, essa lei, ela transformou e conceituou as farmácias e as drogarias como uma unidade de prestação de assistência farmacêutica, assistência à saúde, eu quero frisar aqui, assistência à saúde e de orientação sanitária individual e coletiva, ou seja, com a publicação de uma lei federal, os estabelecimentos que a gente tem comumente a falar que as drogarias, elas tiveram seu campo de atuação na assistência farmacêutica e a saúde ampliado, né? Inclusive, se me permite aqui colocar uma posição jurídica sobre o tema, eu considero que a lei de 2014, ela não tem qualquer tipo de conflito com a telemedicina nas drogarias. E ela não conflita, inclusive, com a própria lei que rege o controle sanitário de medicamentos, que é a Lei 5.991 de 73. Por quê? Porque é muito claro que o conceito da farmácia foi ampliado também para assistência à saúde. As farmácias elas se tornaram tão importantes, Viviane, ao ponto de realizar o auxílio durante a pandemia, que a gente teve, como a gente colocou anteriormente, o seu papel potencializado, por exemplo, na pandemia, né? Fazendo um trabalho de extrema relevância no controle, inclusive no estímulo à orientação aos pacientes que ali se encontravam. Hoje a farmácia, e eu tenho certeza em colocar isso, é o principal canal de serviço na área de saúde. E os pacientes buscam, inclusive, os profissionais que estão lá para sanarem dúvidas de primeiros sintomas, por exemplo. Então, na nossa percepção da ABC Pharma, de fato, a gente entende e defende essa alteração na forma como apresentado a emenda apresentada no projeto de lei, e inclusive porque, com a realização da telemedicina, melhor, nestes espaços, né, você tem somente benefícios na nossa percepção. Por exemplo, você soluciona grandes desafios na área da saúde, como ampliação do acesso a serviços médicos especializados, inclusive em locais onde a gente não tem comprovadamente uma questão deficitária. Você tem uma melhora na qualidade de atenção à saúde, na redução de tempo gasto entre diagnóstico e início de tratamento, e o profissional farmacêutico que pode prestar toda a orientação. Então, na nossa percepção, seja sob o ponto de vista jurídico, questão sanitária, eu acho que cabe agora ao Senado Federal discutir o tema e, inclusive, verificar a possibilidade de você trazer o contexto melhor para que você possibilite realmente o exercício dessa atividade nesses ambientes. André, o que vai acontecer agora com o PL? Ele vai para o Senado para ser analisado pelos senadores? Isso. Bom, primeiro, olá a todos. Minha primeira participação, sempre um prazer. Na verdade, essa emenda ela não chegou nem a ser rejeitada, tá? Ela foi apresentada, o relator não incluiu ela no parecer, aí fizeram um processo que se chama destaque, que é onde você retira os textos das emendas que você quer votar,
para serem votadas e separadas. Na verdade, antes da votação, elas foram retiradas, provavelmente por algum acordo. Mas, como o doutor Rafael mencionou, né, vai para o Senado, esse projeto vai para o Senado, onde lá também existe a possibilidade de se incluir ou não esse dispositivo, na verdade, essa possibilidade da telemedicina em farmácias e drogarias. Bom, isso significa que ainda dá tempo de virar o jogo em benefício do setor, André, é isso? Exatamente. Ótimo. Bom, agora a gente vai falar sobre a bula eletrônica de medicamentos. Se não estou enganada, a gente comentou sobre a bula eletrônica no último programa. O plenário do Senado ele aprovou no dia 12 de abril o PL 3846 de 2021, que regula a bula eletrônica de medicamentos. As embalagens passarão a ter um QR Code com acesso à versão digital da bula eletrônica. André, o que acontece daqui para frente? Esse PL já vai para a sanção ou ele vai voltar para a Câmara? Bom, na verdade, ele já foi para a sanção e tem o prazo até o dia 11 de maio para o presidente da República definir o que vai sancionar, o que vai vetar. A versão digital, na verdade, ela não substitui o papel, né, a bula em si. A Anvisa ela vai poder, inclusive, decidir quais os medicamentos que vão ter apenas uma bula. Tá? Os defensores dessa bula, desse uso dessa bula digital, eles argumentam que, pela tecnologia, pode até fazer a conversão do texto em áudio, o que ajudaria, por exemplo, a deficientes auditivos ou visuais. Tá? E quem criticou, na verdade, é a questão porque você bota o digital, é um link que você vai ter que acessar e isso precisa de internet, enfim, não são todos os usuários que têm acesso a esse tipo de tecnologia. Mas, de novo, vamos ter que aguardar até o dia 11 de maio para saber exatamente o que vai ser aprovado, sancionado ou vetado no texto. Eu acho que agrega. O que não pode é substituir, tirar a bula de papel e colocar a bula eletrônica, porque a gente sabe quantos idosos no país dependem de ler a bula, não têm acesso à tecnologia, não sabem usar, né, utilizar aquela tecnologia. Então, havendo a possibilidade de se manter tanto a impressa quanto a digital, pelo menos agora nessa geração ainda, né? Eu acho que isso traz um pouco de tranquilidade, porque realmente os idosos têm muitas dificuldades em utilizar essas tecnologias que a gente já está mais habituado. Rafael, esse PL que a gente está comentando aqui, que é o 3846, o PL da bula eletrônica, interessante observar que ele traz alterações na Lei Federal 11.903 de 2019. Só para situar quem está assistindo a gente, essa Lei Federal 11.903 de 2009 é a Lei da Rastreabilidade de Medicamentos. É a lei que criou o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, o SNCM, que é o novo sistema onde todo mundo vai fazer o lançamento dos medicamentos para completar o ciclo da rastreabilidade. Esse Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, ele já entrou no ar, olha que interessante, ele entrou no ar no dia 29 de abril, ele já está sendo testado, mas esse PL, o PL 3846, traz alterações nesse sistema e eu quero saber do Rafael quais alterações são essas e como as questões, as coisas ficam daqui para frente, quer dizer, o sistema já está no ar e tem PL querendo mudar o sistema, Rafael, é isso? Pois então, de fato, Viviane, você contextualizou muito bem. O PL ele altera a Lei 11.903 de 2009 e, basicamente, o que ele faz? Ele descentraliza as ações que estavam unicamente sob a responsabilidade da Anvisa, permitindo uma maior participação dos detentores de registro de medicamentos. Que eu quero fazer um registro, que é muito importante, que o projeto de lei, de nenhuma forma, afasta ou reduz a competência da Anvisa para dispor sobre o tema. Ela está plenamente assegurada na lei que cria a agência, que é a Lei 9.782 de 99. O que de fato, o projeto de lei se propõe? Ele faz alterações a fim de aprimorar o SNCM e assim faz com que haja uma alteração na forma como se dará a disposição do sistema
sistema informatizado, né, que é capaz de elaborar assim um mapa de distribuição dos medicamentos. Anteriormente, a lei impunha de uma forma de serialização, então há uma alteração nesse ponto. Impõe também que se haja um mapa de distribuição de medicamentos e nas suas embalagens, constando ali o número de medicamento, a data de fabricação, o lote e o prazo da sua validade. O projeto ele revoga, de fato, alguns dispositivos na lei do SNCM, como a necessidade de identificação do número de série, como eu falei da questão da serialização. Ele traz um novo contexto para que se haja ali a implementação e a coordenação do SNCM, a questão também do banco de dados, responsável pelo armazenamento e a consulta das movimentações dos medicamentos, que antes estava sob a responsabilidade da Anvisa, também terá um novo formato. Ou seja, ele faz alterações estruturais na forma como se dará a rastreabilidade de medicamentos anteriormente prevista na Lei 11.903. O que vai acontecer, Viviane? Com a publicação da lei, caberá à Anvisa, então, regulamentar a matéria na forma como foi propostas as alterações, a fim de estabelecer um cronograma de implementação desse novo formato, né, de mapa de distribuição de medicamentos, bem como revisar essas normas, né, que tinham sido publicadas. Cito a principal, que é a RDC número 157 de 2017, que dispõe sobre a implantação do SNCM e os mecanismos e os procedimentos para o rastreamento dos medicamentos. Então, com a publicação da lei, caberá à Anvisa fazer uma nova análise com relação ao tema, a fim de regulamentar a questão. Bom, mas o fato de que o sistema já entrou no ar no dia 29 de abril, isso muda alguma coisa na rotina da farmácia já? Ou a farmácia pode ainda ficar tranquila porque ainda vem um novo cronograma pela frente? Não, nesse momento não tem uma modificação com relação à rotina da farmácia. A recomendação, a orientação é que aguarde, como o André falou, estamos na iminência da publicação, da sanção presidencial, e assim que ela ocorrer, a farmácia terá mais clareza com relação à forma como ela deverá observar a questão da rastreabilidade. Lembrando, tá, Viviane, que a rastreabilidade no país ela já acontece. Só para exemplificar, a gente tem o SNGPC, as farmácias e drogarias são atores fundamentais para que a gente tenha o controle dos medicamentos no país, né? Então, a gente sempre fala sobre o tema, quando assim é lembrado, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Então, algo que a gente sempre gosta de frisar é que a alteração da lei, ela não exclui a competência da Anvisa, muito pelo contrário, ela está ali estabelecida na lei que a cria. E não, de forma alguma, ela diminui, esvazia a responsabilidade de todos os elos da cadeia produtiva. Isso já ocorre e permanecerá acontecendo. A rastreabilidade, pelo que eu entendi, o pouquinho que eu estudei do assunto, na verdade, ela inclui todos os medicamentos sob prescrição, porque hoje no SNGPC você faz o acompanhamento, a rastreabilidade dos medicamentos sob controle especial, que necessitam de apresentação de receita, de retenção de receita. Me corrija, Rafael, se eu estiver enganado. E a rastreabilidade vai ampliar esse controle para todos os medicamentos sob prescrição médica, não é isso? De fato, mas eu quero novamente reforçar que a rastreabilidade, assim, senão a gente não teria nem como colocar a questão do recall, por exemplo. Quando você tem um recall, o fabricante ele tem a necessidade de fazer com que haja o retorno daquele medicamento. Se você não tem o conhecimento de todo o caminho percorrido por aquele medicamento, você não conseguiria atender uma própria normativa, uma obrigação de todo elo da cadeia. Então, a gente sempre pontua a rastreabilidade, o controle, seja pelo fabricante, pelo distribuidor. O distribuidor, por exemplo, é um ator fundamental, e ele tem mapas, os mapas dos distribuidores, inclusive com normas previstas na própria Anvisa, fazem com que ele tenha o controle aonde está sendo distribuídos os medicamentos. Então, isso efetivamente ocorre. O que, de fato, acontecerá é um aprimoramento, ou seja, nós vamos trabalhar de uma forma com que este controle se dê de uma forma mais sincronizada e atenda a todos os dispositivos que serão publicados agora através da sanção presidencial. Excelente explicação. Andréa, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele sancionou o PL que determina a cassação do alvará da licença sanitária e de funcionamento de farmácias e drogarias que venderem medicamentos falsificados ou adulterados. A gente chegou a conversar um pouquinho sobre isso no programa anterior. Então agora é lei, se está sancionada é lei, é a Lei 248 de 2022.
Quem fiscaliza a farmácia é a vigilância sanitária. Mas, André, já existem detalhes sobre essa fiscalização? Essa lei ainda precisa de regulamentação? Que informações você tem sobre o assunto agora que a lei já está sancionada? Bom, na verdade é uma lei complementar, né, que ela a vigência ocorre desde o dia 29 de abril. Na verdade, é uma medida até administrativa, né, porque a venda de medicamentos falsos ou adulterados já está previsto em lei específica, inclusive com penas de reclusão. O que essa lei complementar traz é justamente essa medida administrativa de perda de alvará. Além disso, ela fala que os estabelecimentos vão ter que expor de forma clara os telefones da vigilância sanitária, com os dizeres falando que quem tiver conhecimento de venda de medicamento falso, que ligue para a vigilância sanitária. Então, sim, realmente a fiscalização vai recair e, ao meu ver, a regulamentação vai se dar para esse ponto de até quando que os estabelecimentos vão ter que colocar esse aviso com os telefones, talvez com o formato de onde é que vai ser, enfim. Mas eu acho que a regulamentação vai ser nesse sentido, porque já é lei. O outro já, em relação ao alvará, isso não tem o que regulamentar. Em relação à fiscalização, as farmácias vão começar a ser fiscalizadas ou não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, na verdade, eu acredito que devem ser por mais de denúncias, né? Eu acho que recebendo denúncias, porque a vigilância sanitária, eu não sei se ela vai ter um efetivo tão extenso para fazer uma fiscalização mais ativa. Eu acredito que, em alguns casos, pode ser que faça, mas em outros eu acho que vai ser uma fiscalização mais reativa. Até por isso, até por essa situação que na lei trouxe essa obrigatoriedade das farmácias do Caribe colocarem os telefones da vigilância sanitária e pedindo que denuncie ligando para esses telefones. Eu acho que vai ser algo mais reativo. Maravilha. Bom, esse é o Bula Legal do mês. A gente espera ter te atualizado um pouquinho sobre as normas, sobre as mudanças que acontecem no nosso cenário legislativo, para que você possa conduzir e administrar a sua farmácia mais bem informado. André, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Rafael, muito obrigada por contribuir aqui com a gente. Eu que agradeço também, Viviane. Agradeço sempre, estou sempre à disposição de vocês. Obrigada a você pela companhia. A gente se vê no próximo Bula Legal. Tchau, tchau.